Oi pessoal, hoje vamos ver os conteúdos da aula 10, prescrição de exercícios para a saúde e qualidade de vida, aptidão neuromuscular. Vamos então conferir com a nossa escalada os assuntos. Na aula de hoje, vamos ver os conceitos de força e de resistência muscular localizada, além de flexibilidade, a importância da força, da resistência muscular localizada e da flexibilidade para a saúde e qualidade de vida, falar um pouco sobre treinamento contra a resistência, as prescrições de treinamento contra a resistência, né? E, de maneira geral, como podemos treinar, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, essas três qualidades físicas. Então, vamos direto ao assunto. Bom, quando a gente fala em aptidão neuromuscular, a gente também encontra na literatura a expressão aptidão músculo-esquelética. Então, essas qualidades físicas da aptidão neuromuscular, elas têm uma relação direta com a saúde e a qualidade de vida. Tanto a força dinâmica quanto a RML, né, resistência muscular localizada, que também é chamada de força resistente ou força de resistência, como a flexibilidade, elas são qualidades físicas que estão incluídas dentro do que é denominado, então, aptidão neuromuscular ou aptidão músculo-esquelética. E aí a gente já viu que a composição corporal e a aptidão cardiorrespiratória são também componentes importantíssimos quando a gente fala em prescrever exercícios direcionados à população em geral, objetivando a melhoria da aptidão física, né, e, consequentemente, a prevenção de doenças e uma melhor qualidade de vida no que se refere à dimensão física da qualidade de vida. Então, essas três qualidades físicas, elas vão ser bastante importantes e também devem ser contempladas quando se pensa em promoção da saúde. Então, vamos primeiro falar sobre a relação que a aptidão neuromuscular tem com a saúde. Então, é muito importante identificar que a aptidão neuromuscular, ela é fundamental na realização de atividades da vida diária. Então, diversas atividades do dia a dia, por exemplo, quando eu vou fazer compras, né? Vou pegar os produtos lá no supermercado, coloco no carrinho, coloco na sacola, depois carrego, né? Transporto até o carro ou enfim, até a minha casa. Tenho que novamente guardar essas compras, então a gente imagina assim, o peso das sacolas, né? A necessidade de durante várias vezes repetir os movimentos, por exemplo, de tirar do carrinho e colocar lá na esteira do caixa, né? E depois tirar da sacola, guardar. Então a gente vai ter uma outra situação, quando eu me sento, estou sentada no chão, no sofá, eu vou levantar, eu preciso, para levantar, para transportar sacolas, né, para segurar uma mochila, para realizar praticamente todas as atividades do dia a dia, de alguns índices mínimos, né, que vão representar a qualidade da massa muscular. Então, o quanto ela suporta a resistência que essa massa muscular tem, né, o quanto ela consegue exercer uma tensão e a amplitude de movimentos também. Então, existe uma relação direta entre a aptidão neuromuscular e as atividades da vida diária. Uma coisa muito importante lá no processo de envelhecimento é o que a gente chama de sarcopenia. Então, à medida que a gente envelhece, a gente vai ter uma redução de massa muscular, especialmente se formos fisicamente inativos, né, ou pouco ativos. Então, é um processo natural, normal, associado ao envelhecimento, onde existe uma redução de massa muscular. Então, com isso, quando a gente tem uma redução de massa muscular, logicamente, se os músculos é que podem produzir força, eu também vou ter menos força para fazer as atividades cotidianas, né? E um outro detalhe, além dessa redução de massa muscular, é que a gente vai ter também uma menor
amplitude de movimentos nas articulações. Então, amplitude de movimento sempre vocês vão encontrar em letras maiúsculas, abreviada aí como ADM, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma redução na amplitude de movimento, algumas atividades também do dia a dia vão ficar prejudicadas. Atividades relativamente simples. Então, imaginem, o indivíduo precisa alcançar um objeto acima, né, da linha dos ombros, né, acima da cabeça. Se houver uma restrição na articulação do ombro que não permita que ele atinja essa amplitude, qualquer objeto que esteja acima da linha da cabeça, para que ele alcance, será necessária, né, a ajuda de uma outra pessoa. Então, a gente, mesmo para você sentar adequadamente, numa posição adequada, né, correta com relação à postura, à coluna vertebral, é importante que a gente tenha uma determinada amplitude, mobilidade na articulação do quadril. Em diversas atividades do dia a dia, a gente tem que entender que a amplitude de movimento, né, que está associada à flexibilidade, que representa a flexibilidade, ela deve ter índices moderados, né? A gente tem que apresentar índices moderados. Então, por isso, no dia a dia, a aptidão neuromuscular, ela é fundamental para que a gente realize as tarefas com independência, né? Então, isso é muito importante. Sempre lembrar que se eu tenho menos aptidão neuromuscular, eu também tenho menos independência e autonomia. Lembrando que independência e autonomia refletem a capacidade que uma pessoa tem de realizar as atividades do dia a dia sozinha. Bom, vamos falar um pouquinho, então, vamos rever esses conceitos, né? Vocês têm os conceitos de força dinâmica, de resistência muscular localizada e de flexibilidade. Então, assim, a força dinâmica, ela vai refletir a capacidade que um músculo ou um grupo muscular tem de exercer tensão para vencer alguma resistência que está sendo imposta a esse grupo muscular, né, ou a esse músculo. Vou dar um exemplo bastante simples. Nesse momento, estou em pé, né, existe uma resistência, uma força agindo contra, né, o meu corpo, que é a ação da gravidade. Se determinados músculos não estiverem exercendo tensão para vencer a ação da gravidade, eu não vou conseguir ficar em pé, eu vou cair. Então, a musculatura, especialmente, né, a musculatura aqui de membros inferiores, da cadeia posterior, a musculatura da região aqui lombar, o tempo inteiro esses músculos, a musculatura da coluna, né, eles estão exercendo uma tensão, é uma manifestação de força. Imaginem quando vocês pegam, por exemplo, um pezinho e vão fazer uma flexão do cotovelo. Existe uma resistência dada por esse peso, tem também a ação da gravidade, e aí a gente vai pensar que para realizar essa flexão do cotovelo, é importante que alguns músculos, né, eles exerçam tensão e então esse movimento possa ser realizado. Aí a gente também vai pensar em resistência muscular localizada. Então, a gente já viu o conceito de força dinâmica, né? Vamos pensar lá em resistência muscular localizada. Então, o que vai ser a resistência muscular localizada? Quando a gente falar em resistência muscular localizada, a gente vai pensar na capacidade que o músculo ou um grupo, né, muscular, alguns músculos juntos, eles têm de realizar repetidas contrações para que uma determinada tarefa possa ser executada sem que percam a eficiência desse padrão de movimento. Então, o movimento tem que ser executado dentro de um padrão ótimo, né? Não pode haver uma perda na qualidade desse movimento conforme as repetições elas vão acontecendo. Então, a gente vai pensar assim, por exemplo, quando uma pessoa vai subir alguns lances de escada e aí ela sente a musculatura trêmula, cansada, interrompe, né? Diminui a velocidade, a gente está vendo ali uma demonstração de uma resistência da musculatura que está fraca. É preciso melhorar a resistência dessa musculatura. Então, sempre quando a gente falar em força dinâmica e em resistência muscular localizada,
é importante que vocês lembrem que são capacidades específicas de um músculo ou de um grupo muscular. Na força dinâmica, o músculo está exercendo tensão e vence alguma resistência a ele imposta. Na resistência muscular localizada, ele é capaz de manter, dentro de um bom padrão de execução, sem perder a eficiência, um determinado número de repetições para que uma tarefa possa ser executada. E aí a gente também vai pensar no conceito de flexibilidade, que é a outra qualidade física fundamental dentro da aptidão neuromuscular. Então, flexibilidade se refere à amplitude máxima de movimentos das articulações corporais. Então, o máximo de amplitude que é possível obter dentro de uma movimentação, qualquer movimento que seja realizado, pelas articulações do corpo. E, lógico, a gente vai ter, com relação à flexibilidade, muitas variações. Um indivíduo pode ser bem flexível num local e menos flexível em outro. Então, vamos pensar um pouquinho lá nas questões associadas à força e à RNL. Então, quando a gente pensa em manter ou aprimorar um determinado nível, né, de força e de resistência muscular, se fala em realizar treinamento contra uma resistência ou contra resistências. E a gente também ouve, lê, né, treinamento com pesos. Essa resistência, ela pode ser interna ou externa. Então, imaginem uma situação, tanto o peso do seu próprio corpo, quanto um peso dado por um halter, por exemplo, uma barra, né, são formas de impor uma determinada sobrecarga àqueles músculos. Quando a gente faz, vamos pensar num exemplo, realizamos um exercício abdominal, então a gente está deitado, né, no chão, joelho flexionado, pé apoiado, e aí a gente faz a flexão do tronco. Então, levantar, né, o nosso corpo, uma parte do nosso tronco contra a ação da gravidade, vai exigir que os músculos da região abdominal exerçam tensão. E se eu repetir, vai fazer 20, 30 repetições desse exercício, é importante manter o padrão. Ou seja, eu devo executar esse número de repetições na mesma velocidade, com a mesma amplitude, não posso começar a roubar, né? Ou seja, começar a compensar os movimentos com outros músculos, ajudar com os braços, enfim, uma série de situações que a gente precisa controlar para que realmente esse tipo de estímulo ele seja localizado no músculo que a gente quer trabalhar, né? Então, quando a gente falar lá em treinamento contra a resistência, é importante que vocês não associem resistência apenas a equipamentos, a aparelhos de salas de musculação, né? O peso do nosso corpo, algumas outras situações que a gente vai ter, elas vão ser resistências externas que estão sobrecarregando o nosso sistema músculo-esquelético. Então, um exemplo, além da musculação, né? Quando a gente pensar nas aulas de ginástica localizada, né? Por exemplo, Pilates também, o Pilates tem todo um sistema, o Pilates, os equipamentos, né, de Pilates, eles têm um sistema de sobrecarga através de molas, né? Então a gente não tem lá um peso, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, mas dependendo do quanto essa mola impõe de dificuldade para a realização de um movimento, eu vou ter que ter mais resistência para executar um determinado número de repetições e também mais força para poder conseguir, né, poder vencer aquela resistência que a mola está impondo para que o movimento seja realizado. Uma coisa bastante importante, quando a gente falar em prescrição de exercícios para força e para RNL, é importante que vocês lembrem sempre, a gente não está falando aqui em situações estéticas, a gente não está falando aqui em hipertrofia, em força máxima. O que se pensa é em treinar os músculos de uma pessoa para que ela, no dia a dia, realize as atividades que são necessárias. Então, se a pessoa, por exemplo, trabalha sentada,
é lógico que a gente vai precisar estimular de maneira geral a musculatura, para que quando ela precise de uma certa resistência, uma certa força, ela tenha, né? Então, algumas bases, alguns elementos são bastante básicos e a gente pensa em direcionar para a população em geral. Então, uma recomendação bastante importante é que precisamos pensar em qual ou quais grupos musculares vão ser solicitados no treinamento, inclusive analisando o que a pessoa mais precisa. De maneira geral, a prioridade deve ser para exercícios multiarticulares antes dos monoarticulares. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você está numa sala de musculação e a pessoa vem para fazer um programa, vai fazer lá 2, 3 vezes por semana, enfim. A ideia dela não é ganho de massa muscular, é realmente saúde e qualidade de vida. Então, quando você vai montar aquela sequência de exercícios, a literatura recomenda que a gente coloque primeiro, nessa sequência, nesse programa, exercícios multiarticulares, né? Então, por exemplo, eu falo para essa pessoa executar um movimento do supino, seja num equipamento, seja um supino num banco, enfim. Nesse movimento, a gente vai envolver a articulação do ombro e do cotovelo na realização dele. E aí, eu quero que ela trabalhe também, especificamente, isoladamente, a musculatura do tríceps. Então, o ideal é que eu coloque o tríceps, né, o exercício para o tríceps, que vai envolver, por exemplo, se for um movimento lá de extensão do cotovelo, a gente vai envolver só a articulação do cotovelo. Então, o ideal é que esse movimento de extensão do cotovelo seja programado para a realização depois que o movimento do supino já tiver sido feito. Essa é uma recomendação geral, mas é lógico que a gente pode fazer algumas alterações conforme o indivíduo vai, né, aprimorando, aí vai melhorando a sua força, a sua resistência muscular. Bom, algumas variáveis muito importantes quando a gente falar em prescrição de treinamento para força e resistência muscular. Normalmente, quando eu trabalho a força dinâmica, eu trabalho a resistência muscular, né? Porque eu vou repetir aqueles movimentos. Então, a carga é fundamental, o estabelecimento da carga a ser vencida, o número de repetições que a pessoa vai executar de um determinado exercício, quanto tempo ela vai ter de recuperação entre um exercício e outro, o número de séries, né? Quantas vezes ela vai executar aquele conjunto de repetições que eu programei, que vocês vão programar, quantas vezes por semana e qual o método que vai ser utilizado. Então, quando a gente falar em método, a gente vai lembrar que é o caminho que eu vou escolher para desenvolver a aptidão neuromuscular, e aqui, como a gente está falando especificamente, a força e a resistência muscular. Então, existem alguns caminhos, alguns métodos que são mais indicados para pessoas num nível intermediário avançado, porque eles impõem realmente uma necessidade maior de força e de resistência por parte do indivíduo. E existem lá caminhos mais simples, né, métodos que são mais fáceis para as pessoas que estão começando. A gente sempre tem que pensar que é importante respeitar a individualidade biológica, ou seja, cada pessoa vai apresentar algumas características físicas, né, psicológicas também, mas vamos pensar em características físicas. Então, a gente tem que tentar respeitar, olhar o nível de condicionamento desse indivíduo quando a gente for montar uma sequência de exercícios, para ver se ele consegue realizar dentro daquela exigência. Bem, então, a gente vai ter aqui algumas prescrições gerais do Colégio Americano de Medicina Esportiva para treinamentos de força e de RML. Quando eu penso em promoção de saúde, são recomendadas 2 a 3 sessões semanais. É importante lembrar que um intervalo entre as sessões de pelo menos 24 horas
deve ser respeitado para evitar, né, uma sobrecarga para a musculatura que não favoreça a recuperação. É importante que haja uma adequada recuperação, ou então eu vou aumentar o risco de lesões, né? Essa pessoa vai muitas vezes começar, em vez de melhorar o condicionamento, se sentir mais cansada, ficar irritada, ela não recupera a musculatura, ela não consegue treinar com a mesma carga, ela vai ter que diminuir a carga, ou vai começar a diminuir o número de repetições, enfim, são situações que a gente tem que evitar. Então, para a promoção da saúde com relação à força e à resistência muscular, 2 a 3 sessões por semana, sempre respeitando pelo menos 24 horas de intervalo. Quando o indivíduo treina mais pesado, faz bastante força, aí se fala, né, se recomenda intervalos de 48 até 72 horas, né, 2 a 3 dias de descanso para aquele músculo que foi mais solicitado. Bem, e aí, uma coisa bastante importante é o aquecimento. Quando eu penso em exercícios, treinamento contra a resistência, existe a recomendação de um aquecimento anterior. Como esse aquecimento pode ser feito? O ideal, quando a gente fala em processo de aquecimento, a gente fala justamente em aquecer, ou seja, eu vou elevar a temperatura corporal, eu vou aumentar a circulação sanguínea, né? Eu já vou sinalizar para o meu corpo que ele vai sair da condição de repouso. Então, a gente vai ter uma maior frequência respiratória, uma maior frequência cardíaca, né? A circulação sanguínea ela vai possibilitar a realização desses movimentos e a lubrificação das articulações, né? Para que esses movimentos eles aconteçam com mais facilidade. Então, quando se fala em aquecimento, pode ser um aquecimento geral, por exemplo, uma caminhada, pedalar um pouco numa bicicleta ergométrica, né? Enfim, alguns exercícios que envolvam grandes grupos musculares. Então, esses exercícios eles vão trazer um aumento de circulação sanguínea, um aumento de temperatura corporal, que são objetivos do aquecimento. Também se fala em aquecimento específico, ou seja, um indivíduo, ele vai fazer, por exemplo, um supino, antes de executar aquele número de repetições com a carga que você estabeleceu, ele faz algumas repetições com uma carga mínima, né? Ele realiza, então, aquele exercício com carga mínima, antes de fazer com aquilo que foi estabelecido como proposta de treinamento. A realização do aquecimento é muito importante, né? Para a gente até evitar lesões e para que ele possa ter um rendimento aumentado durante o seu treino. Uma outra recomendação é que devem ser programados entre 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares, dentro de um programa de treinamento contra a resistência. Então, a gente vai selecionar lá os grupos musculares que são mais solicitados, mais exigidos no dia a dia, e de 8 a 10 exercícios, né, alternando aí a solicitação desses grupos musculares, inicialmente, serão programados. Uma recomendação também importante, quantas séries serão feitas de cada exercício. Então, se fala entre 2 a 3 séries para cada um desses exercícios, né? 8 a 10 que você programou. E aí existe uma recomendação sobre a série única, né? Que também chamam na literatura de single set. Então, no início de um programa de treinamento, alguns estudos bastante consistentes, eles demonstraram que os ganhos de força, eles estão muito mais relacionados ao aprimoramento neural, à melhoria da coordenação, né, sistema nervoso central, sistema músculo-esquelético, do que a carga ou ao número de repetições que é feito. Então, com uma mesma carga, pessoas que realizaram uma única série durante 4 semanas e pessoas que realizaram 2 ou 3 tiveram ganhos de força equivalentes depois desse período. É interessante porque quando a pessoa não está muito acostumada ainda com o treinamento contra a resistência, e algumas pessoas têm até uma certa resistência a essa forma de treinamento, isso diminui o tempo gasto, né? Que sempre é um tempo muito bem gasto, mas para essas pessoas pode ser uma coisa um pouquinho mais monótona, então diminui o tempo gasto por esse indivíduo para realizar aquelas repetições, aqueles exercícios, e depois de 3, 4 semanas, ele vai perceber que está com mais força, que está com mais resistência, e aí a gente aumenta para 2, 3 séries, os benefícios serão ainda maiores.
mas é possível, sim, iniciar um programa contra a resistência, realizando uma única série daqueles 8, 9, 10 exercícios que foram escolhidos, né, selecionados para um determinado indivíduo. Uma outra variável importante seria o número de repetições que o indivíduo vai executar, né? Então, a gente vai ter aqui, como número de repetições, que é bastante importante, a recomendação de 8 a 12 repetições, até no máximo 15, e esse número de repetições, lógico, ele varia com a carga. Então, quando eu tenho mais repetições, né, eu vou ter uma carga a ser vencida que vai ser menor. Quando eu tenho poucas repetições, né, menos repetições, a carga ela vai ser maior. Então, a gente pode brincar um pouquinho, né? Essa é uma variável que a gente manipula, número de repetições em função da carga a ser vencida, né? Sempre lembrem que quando a gente falar em carga, né, nessa intensidade, que é um fator fundamental num programa de treinamento, decisivo para que a gente tenha benefícios, né, com esse programa. Então, quando se fala em intensidade, ela vai ser determinada, existem testes que a literatura recomenda para que você possa estabelecer um percentual dentro de uma carga máxima, mas, de maneira geral, na prática, o que a gente mais faz é tentativa e erro, tentativa e acerto. É importante que o indivíduo, se você programou, por exemplo, 12 repetições, o que ele tem que entender é que essas 12 repetições, elas não podem nem ser muito fáceis, e também eu não posso perder a eficiência, roubar, começar a executar um movimento errado para vencer essas 12 repetições, né? Para realizar essas 12 repetições. Então, normalmente a gente vê a recomendação de que o aluno, ele precisa perceber que as últimas 3 repetições, ela já impõe uma demanda bem significativa, e quando ele chega lá, são 12 repetições, na 12ª, ele não conseguiria fazer a 13ª com a mesma eficiência, com o mesmo padrão de execução. Então, a gente vai sinalizando, ensinando, orientando dessa maneira o nosso aluno. Bem, então, vamos ainda algumas situações, né, de treinamento de força e RML, que são variáveis importantes. Intervalos entre as sessões, não existe uma regra, o que a gente vê, os intervalos em torno de 30 segundos a 1 minuto e meio, isso vai depender muito da forma do treinamento, do nível de força, de quanta carga está sendo vencida, mas entre 30 segundos a 1 minuto e meio. A gente falou da intensidade, sempre evitar a fadiga antes que aquele número de repetições sejam completados. E também a gente não pode fazer com muita facilidade, né, aquela série. Uma recomendação de método mais assim, seguro com iniciantes seria escolher o método alternado por segmento. Então, no método alternado por segmento, eu vou variar naquela ordem dos exercícios. Eu vou, por exemplo, do primeiro para o segundo, eu mudo o grupamento muscular principal que vai ser acionado para a realização daquele movimento. Quando a gente falar, então, em alternado por segmento, você vê assim, por exemplo, eu dei o exemplo do supino, né? Ele foi lá e fez o supino como primeiro exercício. O segundo não será a extensão do cotovelo para trabalhar o tríceps, porque lá no supino o tríceps já foi solicitado. Então ele vai, por exemplo, para uma cadeira extensora, onde é feita a extensão do joelho, a musculatura solicitada é a musculatura do quadríceps, né? A musculatura anterior da coxa. Então a gente muda na ordenação dos exercícios os grupamentos musculares que são responsáveis pela realização daquele movimento. Uma outra recomendação muito importante, uma recomendação de segurança, né? Especialmente se a gente tiver indivíduos lá que tenham pressão arterial elevada, né? Para todos essa é uma regra importante, mas na hipertensão essa é uma recomendação de segurança que tem que ser
realmente seguida, evitar o bloqueio respiratório, ou seja, não é para prender a respiração, é para manter um ritmo respiratório que o indivíduo se sinta confortável, que ele consiga realizar, né? O que a gente vê, geralmente no momento em que a pessoa está realizando a força, soltar o ar, e quando ela volta à posição, né, inicial, inspirar o ar, mas enfim. O que é importante, de fato, é que esse bloqueio respiratório, ele seja evitado por todas as pessoas. Às vezes as pessoas elas puxam ar e bloqueiam para fazer aquela força, né? Então, isso não deve ser incentivado, pelo contrário, tem que ser corrigido, tem que ser orientado, que não deve, né, esse tipo de situação não deve acontecer no treinamento contra a resistência. Bem, e aí agora a gente vai falar um pouquinho, dentro da aptidão neuromuscular, da flexibilidade. Então, na figura aqui, vocês observam um exercício de alongamento, onde o indivíduo está, uma mulher, né, está realizando um alongamento para a musculatura posterior da coxa, principalmente, né, e ela usa um elástico. Isso é interessante porque, às vezes, se ela tentasse segurar, né, na perna com as mãos, ela iria elevar os ombros, fazer algum movimento inadequado com a cervical. Então, às vezes, usar um equipamento que ajude a uma pegada mais correta, ao posicionamento corporal mais correto, é importante dentro do treinamento de flexibilidade, porque existe a tendência, quando a gente fala em flexibilidade, em amplitude de movimento, para alongar uma região corporal, você acabar forçando, né, e sobrecarregando outros músculos. Então, um exemplo bastante comum, né? As pessoas vão fazer a flexão do tronco. Elas sentam no chão, joelhos estendidos, e vão levar o tronco à frente. Como a região da torácica é bem mais flexível que a região da lombar, a tendência é as pessoas fazerem um movimento, né, a partir da torácica, quando na realidade elas têm que fazer o movimento a partir da região lombar. Então, quando a gente fala em treinamento de flexibilidade, a orientação para a postura correta, né, o nosso olhar enquanto professores, ele tem que estar voltado realmente para um bom posicionamento corporal. Então, assim, uma coisa importante dentro de flexibilidade são as variações que a flexibilidade apresenta. Então, uma mesma pessoa, como variações intraindividuais, pensem naquela situação que eu falei anteriormente, eu posso encontrar uma pessoa que tem uma boa flexibilidade, uma boa mobilidade da articulação do ombro, uma boa elasticidade da musculatura dessa região, mas que, por exemplo, no tornozelo ela tem restrições, ela tem uma dificuldade para realizar determinadas amplitudes de movimento, né, na região do tornozelo. Então, essas variações elas vão acontecer. Uma pessoa pode apresentar bons índices em determinados locais do corpo e índices fracos de flexibilidade em outros. Também existe uma questão de variação, lógico, interindividual. Então, as pessoas vão ter uma flexibilidade que vai variar muito. Eu tenho pessoas extremamente flexíveis, até pessoas com muita dificuldade, né, para realizar movimentos mais amplos. Existe um componente genético dentro da flexibilidade, que vários estudos já demonstraram, né, e trazem para a gente essa informação. Uma coisa importante, né, as mulheres, elas são mais flexíveis que os homens. E as crianças e jovens também são mais flexíveis do que os adultos. Então, as mulheres elas vão ter, até em função do estrogênio, né, estrógeno, que tende lá a um maior acúmulo de líquido, de massa de tecido adiposo, e os homens lá, em função da testosterona, que vão ter uma tendência, né, vai favorecer o ganho de massa muscular, as articulações das mulheres são mais flexíveis. E também a gente sabe que isso foi importante dentro de perpetuação da espécie,
né, quando se fala lá num parto normal, a mulher teria que ter uma maior amplitude, a gente vai pensar principalmente na articulação do quadril, né, para que a criança pudesse nascer. Então ela tem que ser um pouco mais flexível. As mulheres são mais flexíveis que os homens, assim como crianças e jovens são mais flexíveis que adultos. Porém, se eu faço um programa de treinamento, se eu realizo exercícios que levem os músculos, as articulações a amplitudes maiores do que as habituais, eu vou ter uma boa flexibilidade durante a minha vida, né? Então, eu posso ter a manutenção de uma flexibilidade adequada ao longo da vida, desde que eu realize exercícios para isso. Uma outra coisa importante, né, é que os idosos têm uma redução significativa da amplitude de movimento, e especialmente a articulação do ombro, né? Isso reduz muito a independência e a autonomia. E o que a gente tem que pensar quando eu falo em treinamento de flexibilidade? Eu penso em realizar exercícios de alongamento. E a flexibilidade, quando ela é boa, ela deve ser apenas mantida. Eu vou pensar em aprimorar para aquelas pessoas que já apresentam restrições, comprometimento na realização dos movimentos. Alguns exemplos de modalidades que são bastante importantes para a gente trabalhar a flexibilidade: yoga, pilates e sessões de alongamento. Vamos pensar um pouquinho então, alongamento. Quando eu falar em alongamento, eu estou me referindo a algum estímulo que vai levar aquele grupo muscular, né, aquela articulação, a uma amplitude maior do que a habitual. Seria o princípio do alongamento. Eu vou levar aquela estrutura a uma amplitude, né, maior do que a que ele está normalmente exposto. Então, por exemplo, eu tenho, né, uma amplitude dentro de uma posição anatômica normal, né, aqui vamos pensar na articulação do punho. Quando eu seguro com a mão e levo os dedos para trás, essa região ela vai ser levada a uma amplitude maior do que a habitual, né? Do que da posição que a gente normalmente está no dia a dia. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou alongando. Isso pode acontecer de maneira estática, como eu fiz agora, ou seja, eu faço um movimento e mantenho, ou pode acontecer de maneira dinâmica. Então, existe movimentação dentro, né, de levar a musculatura a uma extensão maior que a habitual. Então, a gente pode fazer os exercícios de maneira estática ou de maneira dinâmica. Uma coisa muito importante também aqui na flexibilidade é que não necessariamente mais é melhor. Quando a gente fala dessa qualidade física, a gente sabe que são importantes índices moderados. Então, assim, um outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu não preciso encostar a testa no joelho quando eu faço um movimento lá de flexão do tronco. Não preciso encostar a testa no joelho. Isso quem vai precisar vai ser, de repente, o atleta de ginástica artística, ginástica rítmica, né? O bailarino, a bailarina, enfim. Algumas pessoas vão precisar realmente de uma amplitude muito grande. Agora, para a população em geral, recomendam-se índices moderados. Então, nesse movimento de flexão do tronco, se sabe que quando a gente flexiona o tronco, se eu atingir uma amplitude entre 80, né, a 90 graus, eu já tenho uma boa flexibilidade lá da cadeia posterior que está sendo solicitada nesse movimento e da minha região lombar também. Então, não tem necessidade de levar o indivíduo a encostar a testa lá no joelho. Existem algumas variáveis também importantes dentro do treinamento de flexibilidade. Então, vamos ver quais são as recomendações, né, do Colégio Americano quando eu vou prescrever. Então, uma coisa que é importante: a nossa musculatura ela apresenta propriedades que são chamadas de propriedades viscoelásticas. Então, ela vai se adaptar a um novo comprimento, né, dependendo da tensão que é exercida. Então, essas propriedades viscoelásticas permitem que eu aumente o comprimento, né, ou seja, a amplitude de movimento que uma determinada região corporal consegue atingir. Só que isso vai depender da tensão que é aplicada. Então,
Então, quando a gente falar em tensão, também é importante. Eu tenho que ter uma tensão mínima, né, uma intensidade mínima para trabalhar com a flexibilidade, mas sempre existe a recomendação de evitar a dor. Essa coisa de alongar, morrer de dor, gritar, chorar, sofrer, ficar vermelho, roxo, etc. e tal, isso aí não existe, né? Mito, mais que ultrapassado, a gente tem que derrubar essa concepção, porque na realidade quando você faz isso, você está impondo um estresse muito grande e o risco de lesão aumenta demais. Bem, uma outra coisa, então, sempre lembrem, as tensões extremas, elas têm que ser evitadas. Eu não quero que o meu aluno sinta dor. Eu não quero que ele esteja gemendo, sofrendo, né? Vai ter adaptação em função da tensão que é imposta? Vai, mas a dor deve ser evitada. E existe uma situação bastante interessante que os estudos trazem para a gente, que é denominada de relaxamento por estresse. Esse relaxamento por estresse quer dizer o seguinte, que eu imponho a tensão, a musculatura sente aquela tensão. Agora, conforme o tempo de exposição àquela tensão, ele vai sendo mantido, eu tenho menos tensão sendo percebida. Então, assim, nos primeiros, por exemplo, 10, 15 segundos de um determinado alongamento, eu vou sentir uma tensão maior do que depois de 20, 30 segundos de permanência naquela posição. Isso acontece porque a musculatura, né, ela tem uma propriedade de relaxar, relaxamento por estresse. Então, conforme você mantém aquela tensão, ela vai como que se adaptando, percebendo, e aquilo vai ficando mais fácil. Então é importante pensar que mais do que tensão, intensidade, eu posso pensar em tempo de alongamento, em manter um determinado exercício, porque isso vai trazer também, né, uma possibilidade de aumento de amplitude de movimento com segurança. O que é considerado o método mais seguro para a gente trabalhar a flexibilidade é o método estático, comentei com vocês, né? Então eu levo o segmento a uma posição e mantenho. Esse método estático, ele pode ser ativo ou passivo. Ativo quando o indivíduo, ele executa um movimento. E passivo quando um colega, né, ou até um equipamento é que fazem com que aquele movimento seja executado numa maior amplitude. Quando eu faço alongamento em dupla, isso é bastante comum na nossa profissão, né? O professor vai lá fazer alongamento no aluno, eu tenho que sempre conversar com ele, porque se eu colocar muita força, eu posso impor uma tensão excessiva. Então, lembrar que nesse alongamento aí passivo, que o indivíduo está realizando, quando alguém vai alongá-lo, é muito importante a comunicação, né? E orientar que a ideia não é sentir dor. Então, quando a gente falar em manter a flexibilidade, a recomendação é que o indivíduo faça alongamentos todos os dias, especialmente para os músculos que ele utiliza mais, de 4, 5, 6, 8, 10 segundos de duração, que ele mantenha essa posição. Agora, quando se fala em aprimoramento, em aumentar a flexibilidade, aí quais são as recomendações? Aquecimento prévio, muito importante. Essa musculatura tem que estar com uma maior circulação sanguínea, tem que haver aumento da temperatura corporal, as articulações têm que estar lubrificadas. Então, quando eu falo em colocar um pouquinho mais de intensidade nesse alongamento, realizar um aquecimento geral, que envolva grandes grupos musculares, para que esse indivíduo já esteja com o corpo mais preparado para receber aquele estímulo, aquela tensão, isso é fundamental, né? Esse aquecimento não deve ser um aquecimento que leve o indivíduo à fadiga. Então, a gente tem que pensar num aquecimento leve, né? Ele aqueça, mas não que ele canse. Porque se o indivíduo estiver muito cansado, com a musculatura cansada, existe um risco de lesão aumentado desse tipo de treinamento. Isso é importante. Ah, fez um treino lá na musculação ou foi correr 10 quilômetros e quer fazer um trabalho de flexibilidade para aumentá-la. Isso não é indicado. Então ele tem que esperar algumas horas ou deixar para fazer em outro dia, porque a musculatura dele já vai estar cansada e o risco de lesão aumenta, né? Outra coisa importante, 2 a 3 vezes por semana são recomendadas para melhoria da flexibilidade, mantendo o alongamento entre 15 a 30 segundos. E isso também é bem importante porque sempre se pensou
em ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, né, numa posição de alongamento, não é legal, não tem necessidade nenhuma. A pesquisa mostra que existem aprimoramentos com 15, com 20, com 30 segundos. Tem muita gente que detesta fazer alongamento, né, acha muito chato. Então, para essas pessoas, que elas vão ter uma capacidade menor de suportar a manutenção de uma posição de alongamento, é ideal que a gente comece com 15 segundos, né, mantendo aquela posição. Isso vai estressar menos a pessoa, ela vai se aborrecer menos e a gente consegue, com o tempo, sensibilizá-la para, se for necessário, aumentar o tempo de permanência e ter maiores ganhos de amplitude. E para cada exercício que eu penso em trabalhar com aquele indivíduo, o Colégio Americano recomenda que eu repita 2 a 4 vezes. Então, digamos que eu faça 2 vezes um alongamento como esse aqui da figura, né, que vocês estão vendo aqui ilustrado. Então, eu faço 2 vezes esse exercício e mantenho 15 segundos, ou 20 segundos, ou 30, enfim. Tento trabalhar dentro dessas recomendações do Colégio Americano, né? E a intensidade, fator chave para evitar lesão, mas para que eu também tenha, né, a possibilidade de mudar o comprimento, já que as mudanças no comprimento vão depender da tensão. Leve desconforto, né? Então, o indivíduo sente, percebe que existe um estresse sendo imposto de alongamento, né, naquela musculatura, porém, não existe dor, ele consegue manter aquela posição e com o tempo de permanência, ele sente, inclusive, como a gente viu, o relaxamento por estresse, que está mais fácil do que no início, né, daquele exercício, manter a posição que a gente solicita. Bem, então, essas são as recomendações gerais, né, para a flexibilidade do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Lembrando que, com relação a essa qualidade física, nem sempre mais é melhor. Índices moderados estão associados à saúde, né, das estruturas musculoarticulares. Então, a gente vai resumir os assuntos de hoje a partir de agora. Então, na última aula específica de conteúdos, antes da nossa revisão, né, nossa segunda revisão, a gente concentrou, né, nos conceitos e nos componentes da aptidão neuromuscular. Então, lembrando, força dinâmica, resistência muscular localizada e flexibilidade são os 3 componentes da aptidão neuromuscular que estão diretamente associados à aptidão física para a saúde e qualidade de vida. A gente reviu conceitos de cada um desses componentes, né, e qual é a importância também desses componentes e da aptidão neuromuscular para a saúde, as variáveis que eu devo considerar, né, dentro de um treinamento neuromuscular. Então, pensar sempre em princípio da sobrecarga, sim, sobrecarregar a musculatura, mas dentro de valores que são considerados seguros, né, para que a gente evite qualquer lesão, para que a gente evite uma carga muito intensa e o aluno acabe desanimando e desistindo do programa. Então, é importante progredir, né, conforme ele evolui, intensificar com a evolução dele. E algumas situações diretamente associadas, segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, a prescrição de exercícios. Então, quais são as variáveis, número de exercícios, duração, repetições, né? Número de séries, enfim, métodos que eu possa escolher que sejam mais seguros. Essa é só uma abordagem inicial. Esse é um assunto muito importante na nossa profissão e quando a gente vai trabalhar com o público em geral, tem que ler bastante sobre isso. As recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva, tanto para aptidão cardiorrespiratória como para aptidão neuromuscular, elas são periodicamente revisadas e publicadas, então atualização constante sempre, para a gente entender como é que o processo deve ser realizado e considerar as características dos nossos alunos, pensar sempre na individualidade biológica, atendendo às expectativas, às necessidades, mas também às preferências
dos nossos, né, alunos lá, para quem a gente vai prescrever esses programas de treinamento. Bom, pessoal, então, por hoje, encerramos nessa aula, encerramos o assunto, né, sobre aptidão neuromuscular. Muito obrigada, bons estudos para todos. Yeah.